Deus criou Adão e Eva e todo dia, por volta do pôr do sol, ele vinha pessoalmente conversar com eles. Vinha fazer uma visita. Talvez perguntar como que foi o dia, o que eles aprenderam através da natureza, sobre as atividades diárias que eles tinham, etc. Nós vemos muitas vezes na Bíblia que Deus é um Deus de comunicação, ele gosta de se comunicar. Quando usa a palavra revelar, é uma forma de Deus se comunicar também, né? Ou talvez até principalmente, né? Então Deus se comunicou aos profetas de maneira especial, com Moisés, de uma maneira muito especial, e com cada ser humano que queira ter essa comunicação com Deus, Deus está disponível. Ele nos incentiva a oração justamente para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que possamos ter com Ele uma experiência de comunicação. Entendeu? Para que possamos ter com Ele uma experiência de comunicação. Deus é o criador da comunicação. Isso é uma coisa tão importante. Dizem os estudiosos, os pesquisadores, vários casamentos terminam porque não existe comunicação, ou então não existe comunicação adequada, né? E eu lembro de uma frase que uma pessoa famosa disse, que você nunca deve se casar com alguém com quem você não gosta de conversar. Olha só que interessante. Você vai se casar com alguém que você não gosta de conversar? Isso é uma loucura. Você vai ter muito tempo para isso. E se você não aguenta conversar com essa pessoa, se você não gosta da conversa dessa pessoa, é claro que você não pode nem sequer namorar, né, uma pessoa dessa. Porém, apesar de tudo isso, apesar de ser um Deus que criou, vamos dizer assim, para nós, a comunicação, ele proibiu um tipo de comunicação. Ele diz que esse tipo de comunicação, que eu vou citar já, é uma abominação para ele. Veja, algo que ele não suporta, é insuportável, é extremamente proibido. Então, se é insuportável para Deus, ele não quer que isso aconteça. O que seria isso? Está em Deuteronômio 18, nos versos 11 e 12. Deus diz, vocês não vão se comunicar com os mortos. E aí no 12 ele fala, essas coisas são abominação ao Senhor. Ele tem uma lista de coisas, mas hoje nós vamos citar só esse texto, essa parte. Não, vocês não devem se comunicar com os mortos. Existe uma falsa humildade por parte de alguns, ou talvez eu diria uma ignorância de conhecimento, que dizem que Deus ele faz algumas coisas que ele nos proíbe. Veja, ele proíbe o homem de fazer, mas ele faz. Então isso realmente não tem nada a ver com o caráter de Deus. Quando Deus fala que algo é abominável para ele não quer que o homem pratique, mas ele pratica essa coisa abominável. Deus pratica coisas abomináveis. Deus se comunica com os mortos. Ele nos proibiu, e já vou falar por quê. E aí agora nós vamos falar o quê? Que ele se comunica com os mortos. Então, por que Deus proibiu? Porque os mortos, de acordo com a sua palavra, eles estão descansando. Nós não temos acesso aos mortos, eles não têm acesso a nós. A Bíblia diz que eles estão dormindo, usa essa terminologia, né? Jesus usa também, em João, capítulo 11, né? Lázaro, nosso amigo, ele está dormindo, né? Aí depois Paulo também, 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim, não sejamos ignorantes com respeito aos que dormem, né? Então, a comunicação entre vivos e mortos
ela não existe, porque os mortos estão mortos. Mas diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 13, que Satanás imita pessoas, imita até um anjo de luz. Ele pode aparecer para alguém como um anjo de luz, na forma de um anjo de luz. Satanás, nós vemos claramente no Velho Testamento, ele é um ser exibido, né? Ele já, mesmo antes de sua queda, vivia vestido de joias preciosas, né? E ficava se admirando de sua beleza. Isso tudo está na palavra de Deus, tá? Não saiu da minha cabeça, entendeu? Então, ele imita os mortos, e as pessoas que não aceitam a palavra de Deus, que preferem aceitar uma experiência, porque eles acham que a experiência é superior à palavra de Deus. Então, muitos já se comunicaram com os supostos mortos, e aí falam assim, mas a Bíblia está errada, porque eu já conversei com meu pai depois da morte, com minha mãe, com meu filho, mas a palavra diz, você foi enganado. Né? Todo mundo fala de golpe hoje, né? Isso é um golpe, né, de Satanás, para fazer com que você acredite que eles ainda estão vivos, né? E você está praticando algo abominável ao Senhor. Abominável. Não é possível haver comunicação entre os vivos e os mortos. Por quê? Porque eles não existem. Nesse período, eles estão descansando, eles são inexistentes. Agora, vamos voltar ao que nós já falamos. Deus pratica aquilo que é abominável para ele. Veja, quantos e quantos evangélicos dizem que os mortos estão lá na glória. Eu uso assim, não tem um texto bíblico que diz isso. Os mortos estão na glória, estão louvando a Deus. A Bíblia diz assim, em Salmo 115, os mortos não louvam a Deus. E os evangélicos dizem, os mortos louvam a Deus, lá na glória. Né? Então, a Bíblia diz, não louvam, eles dizem, louvam. Eles discordam de Deus. Eles não concordam com Deus. Deus fala, comunicação com os mortos é abominável. Mas eles dizem que Deus se comunica com os mortos, eles estão lá. Aí, o que alguém vai sugerir, provavelmente, se pudesse estar falando comigo, é falar, não, mas, meu irmão, você está enganado, os mortos estão vivos. Os evangélicos falaram isso. Mas não, isso seria até uma burrice da nossa parte, uma briga até com o dicionário, né? Porque os mortos não estão vivos, por isso estão mortos. Os mortos estão mortos, os vivos estão vivos. No morto não existe nem um pouquinho de vida, e no vivo não tem nem um pouquinho de morte. Você não pode enterrar uma pessoa que está 20% só viva, vamos dizer assim. O médico chega, está com os dias contados. Você, então vamos enterrar já. Vamos aproveitar que a família está aqui toda unida, nós vamos enterrar. Ele está vivo ainda, mas já está moribundo. Já está mais morto que vivo, 85% morto. Vamos enterrar. Você vai preso, né? Até na lei dos homens, isso não existe. Está vivo ou está morto, né? Para ter um atestado de óbito, tem que estar 100% morto, ok? Até isso na lei dos homens, ok? Existe um grande erro na oração de Francisco de Assis, que muitos não se apercebem, até pessoas que acreditam como eu, não se apercebem. Francisco de Assis disse assim, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Mas isso não é bíblico. Ele está dizendo que a porta que abre a vida eterna para nós é a morte. Você morre, aí abre-se a porta da vida eterna e você passa por ela. Não, não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que a ressurreição é a porta que se abre para a nossa eternidade com Cristo. A ressurreição. Para ser ressurreto, a pessoa tem que estar morta, não pode se ressuscitar um vivo. Como é que ressuscita um vivo? Não faz o menor sentido. Há alguns falam, não, mas é a ressurreição do corpo. Essa separação a palavra de Deus não faz. Ela não faz. Biblicamente, ninguém existe fora de um corpo. Essa doutrina não é bíblica. Não é bíblica.
ok? Deus fez o corpo e ainda diz que é a habitação do Espírito Santo no nosso corpo. Nós já falamos sobre isso no canal, eu não vou repetir agora. Tá? Mas os mortos estão mortos, só voltarão a viver na ressurreição. Agora, e as pessoas que adoram São José, São Pedro, São Expedito, São Judas? Meu avô adorava São Judas, e a igreja de São Judas. Tem o nome do meu avô lá, na igreja de São Judas, né? Pessoas que morreram, todos, Pedro, João, Judas, qualquer um desses santos, são pessoas mortas. Não pode haver comunicação com os mortos. A idolatria tem como base a imortalidade das pessoas, né? A comunicação com os mortos, seja através de uma estátua, então aí piora a situação, não melhora, né? Porque aí são duas coisas, né? Comunicação com os mortos, adoração de imagem de escultura juntas, é um combo, né? É um combo abominável a Deus, né? Então, pare de praticar essas coisas. Pare, liberte-se. O nosso Deus, a Bíblia fala claramente, está nos céus, está vivo. Jesus está vivo. Pare de apresentar Jesus como estando ainda crucificado, porque ele não está na cruz mais. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, Cristo está no céu. É o nosso advogado, intercede por nós. E eu encerro mais uma vez dizendo: comunicar-se com os mortos é abominável a Deus. É uma origem satânica, é uma prática de origem satânica. Todos os povos pagãos, na época de Israel, do Velho Testamento, se comunicavam, aparentemente, se comunicavam com os mortos, né? Então, nós não podemos herdar esse paganismo para a nossa vida cristã. Nós não podemos. É abominável ao Senhor e nós temos que agradar a Deus, né? Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te no Senhor. Então, temos que agradar a Deus. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe com um monte de pessoas que precisam ouvir essa verdade, se libertar dessa prática abominável de dizer que Deus se comunica com os mortos ou que nós podemos comunicar com os mortos. Acabe também com essa prática de dizer que Deus faz certas coisas que ele proíbe, porque seria um Deus sem palavra, sem caráter. E Deus não proíbe para nós e pratica as coisas que ele proíbe. Jamais, jamais ele faz isso. Então, confia no Senhor. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Se puder colaborar conosco financeiramente, nosso ministério precisa de ajuda. Nós agradecemos muito, em nome de Jesus. Amém.